Gente, mais uma semana nessa. A gente está há algumas semanas aí, desde a metade de março, sem conseguir se reunir publicamente nos nossos cultos, mas a gente agradece a Deus pela oportunidade e privilégio que Ele nos dá de estarmos, ainda que por meios tecnológicos, conversando um pouco, estudando um pouco a palavra de Deus. A gente, quando parou, estava terminando uma série sobre Eclesiastes, o sentido da vida. Depois a gente começou Achados e Perdidos, falando sobre as histórias lá que Jesus conta no capítulo 15 de Lucas. E a gente começou em seguida uma série chamada Esperança em Tempos Difíceis. Essa série ela é fruto de algumas conversas, algumas lives que nós fizemos com alguns amigos no mês de abril, se não me engano, mês de abril. E na semana passada a gente começou, a primeira que eu fiz foi com o pastor Cristiano, e ele trouxe uma devocional mencionando o Salmo 46. E aí na semana seguinte nós tivemos uma live com o pastor Marquito Lopes. Eu estava ouvindo ele agora há pouco lá no Instagram da igreja dele, da Ajuntamento, e é sobre esse texto que eu queria conversar com vocês hoje de manhã. Muito bem, não sei se você já ouviu esse ditado, já escutou isso em algum lugar, mas algumas pessoas dizem que uma desgraça, um acontecimento ruim, nunca vem sozinho ou desacompanhado. Eu trabalhei durante 9 anos na indústria de óleo e gás, em plataforma, navio e tudo mais. E quando começavam a acontecer pequenos incidentes a bordo, os responsáveis pela parte de segurança, eles começavam a alertar que normalmente esses pequenos eventos eles antecedem um acidente grave. É óbvio que eles não estavam amaldiçoando a situação da embarcação, mas eles estavam falando baseados em estudos, estatísticas e análises de dados e fatos que apontam para essa realidade, essa teoria que a gente costuma ouvir de que coisas ruins nunca vêm desacompanhadas ou coisas ruins nunca vêm sozinhas. Outro exemplo que a gente poderia dar de que acontecimentos ruins não são isolados e normalmente acontecem em sequência é a própria pandemia. Se já não bastasse a doença em si, nós convivemos com uma forte crise econômica, uma crise política, tensão entre poderes, tensão entre executivo, legislativo, tensão entre presidente, governadores, prefeitos. A proposta aqui não é de forma alguma tentar ver quem está certo, quem está mais certo, quem está menos certo, quem está errado. Não é, obviamente, conversarmos sobre isso, mas é nós percebermos que toda essa tensão, independente de quem você acredite estar certo, é um problema, é algo ruim, resultado da pandemia, que também é outra coisa ruim. Só para que a gente consiga conversar e entender um pouco mais sobre o que eu estou falando quando eu digo que coisa ruim normalmente não vem sozinha. Um outro exemplo de coisas ruins que acontecem e aconteceram em sequência foi ano passado, por exemplo, o Flamengo ganhou Libertadores no sábado, o Brasileiro no domingo. Mas vamos pular essa parte, porque um dos exemplos mais clássicos que a gente tem sobre acontecimentos ruins em sequência, na verdade, quem aponta para nós é a Bíblia Sagrada por meio da história de Jó. É possível que mesmo você que talvez esteja nos ouvindo não tenha tanto contato com a Bíblia Sagrada, com a narrativa bíblica, mas ainda assim você saiba um pouco sobre a história de Jó. Pode ser que você já tenha ouvido a história desse homem, e eu queria relembrar algumas coisas com você e olharmos para a vida dele, para buscarmos então esperança em tempos difíceis. Bem, basicamente, Jó era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Essa narrativa é feita no início do seu livro, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, dizendo o seu local de origem e a sua postura. Jó, além disso, se você for caminhando pelo livro dele, você vai perceber que ele era um homem religioso. Ele tinha o costume de oferecer sacrifícios por si mesmo e também pelos seus familiares. Além disso, Jó, ele era um homem de muitas posses, ele tinha muitos animais, muitas propriedades, e no contexto que ele vivia, a prosperidade material financeira era vista como um sinal da bênção de Deus. Então ele era um homem religioso e um homem respeitado pela sua postura e também pelas coisas que ele possuía.
O texto bíblico vai dizer para nós que inicia então um diálogo entre Deus e o diabo, em que o diabo insinua para Deus que Jó só era fiel porque ele tinha uma condição boa. Jó só era fiel por causa das suas posses. Então, o diálogo ele vai se desenvolvendo e você vai percebendo que Deus ele faz uma concessão então e ele diz para o diabo que ele poderia tirar tudo de Jó, mas que não tocasse nele a princípio. E aí nós chegamos ao texto que eu quero ler com você, que está em Jó, obviamente, capítulo 1. A gente vai ler do verso 13 ao verso 22. Isso que eu falei para você é o que aconteceu antes do verso 13. Eu te encorajo, aliás, a ler esse livro depois com calma na sua casa, durante essa semana. São 42 capítulos, dá uma média não, 6 capítulos por dia. Você consegue ler todo esse livro durante essa semana. Jó, capítulo 1, a gente vai ler a partir do verso 13, já dada toda essa narrativa que eu falei para vocês. Então, começa assim esse trecho que nós vamos ler até o 22. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para te contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Vamos orar? Deus, que o Senhor fale aos nossos corações por meio da história de Jó, que a gente consiga perceber na Tua Palavra a razão para termos alento, conforto e esperança, mesmo em tempos tão difíceis e complicados que estamos vivendo. Oramos a Ti nesse sentido, pedindo a Tua bênção e a aplicação dessa palavra também aos nossos corações. Fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Muito bem. A gente chega a esse texto que nós acabamos de ler. Para que você se lembre, nós estamos na série Esperança em Tempos Difíceis. Esse texto ele foi citado pelo pastor Marquito Lopes, que é da igreja, da comunidade cristã Ajuntamento, igreja presbiteriana Ajuntamento, na cidade de Piracicaba. Então, só para que você se lembre, foi um texto que nós conversamos sobre ele na live. Mas vamos seguindo, porque nessa história que nós acabamos de ler, a gente está falando de um homem rico, religioso, com muitas propriedades, e de repente, de uma hora para outra, absolutamente tudo que ele tinha começa a se perder. De uma hora para outra, ou seja, uma situação improvável, imprevisível, ninguém poderia imaginar que aconteceria isso, mas isso se torna uma realidade para Jó. Ele que tinha muitas ovelhas, muitos jumentos, muitos animais, muito gado, uma série muitos filhos, inclusive. Ele tinha 10 filhos que estavam reunidos ali. De repente sobrou para ele o que? Apenas 4 empregados, 4 ou 5, que eram aqueles que sobraram das desgraças, das tragédias, e que vinham trazer para ele essa notícia. Ele perdeu absolutamente todas as posses, e ele perdeu também todos os filhos. A resposta dele diante disso, o texto vai dizer que ele se prostra em sinal de luto, ele rasga sua roupa, ele raspa sua cabeça, que era uma expressão cultural de luto dessa época, dessa cultura em que ele estava inserido. Mas o texto vai dizer que ele se prostra em adoração, e ele diz o seguinte: nu saí do ventre da minha mãe e nu eu tornarei. Ou seja, eu nasci nu, eu vou embora da mesma forma, o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Olhando para esse texto, a
primeira coisa que nós aprendemos com Jó sobre esperança em tempos difíceis é a seguinte: compreenda que tudo o que você tem é bênção do Senhor. Jó ele não se desespera nesse momento. Jó ele não perde totalmente a esperança nesse momento, porque ele não centrava a sua identidade naquilo que ele possuía. Jó não centrava a sua identidade nas coisas que Deus tinha dado para ele. Jó não depositava o senso da sua vida, o sentido da sua vida, nem mesmo na sua própria família. O que o permite se manter íntegro, mesmo diante dessa sequência de tragédias e calamidades, é exatamente isso, a certeza de que todas as coisas vêm do Senhor. Ele não se desespera, porque ele compreende que ele não depositava o sentido e o senso de identidade naquilo que ele tinha. Ele não se desespera, porque ele compreende que as suas posses não eram fruto da sua capacidade de negociar ou da sua capacidade de administrar os bens que possuía, mas ele compreende que todas essas coisas eram fruto da generosidade de Deus. Tudo que ele tinha era resultado direto da bondade de Deus. É óbvio que nós devemos nos esforçar para crescermos em todas as áreas da vida, buscar qualificação profissional, nos dedicarmos a alguns projetos pessoais, buscar crescermos e nos desenvolvermos, isso é fato. Só que a gente não pode, em momento algum, perder a noção de que, em última instância, todas as coisas que temos são resultado da ação do Senhor em nosso favor. Você vê um homem que tinha tudo, um homem respeitado, um homem conhecido, um homem com muitas qualidades que a gente consegue elencar, com uma boa família, um homem religioso, e de repente ele perde absolutamente tudo, e a resposta dele é adorar a Deus, dizendo: o Senhor que me deu, o Senhor que tirou, e louvado seja o teu nome em todas as coisas. Nós vemos na realidade pessoas se desesperando por muito menos do que isso. O exemplo que Jó nos dá nesse episódio é que ele nos mostra que confiava que, mesmo que as circunstâncias fossem adversas, Deus seguia reinando. Tanto que ele fala sobre a sua história de vida, sobre todas as coisas que ele ganhou ao longo da vida e que de uma hora para outra ele perdeu, mas ele diz em todas essas coisas que seja louvado o nome do Senhor. Irmãos, nos mantermos íntegros diante de tempos difíceis, nos mantermos íntegros diante de situações calamitosas, como essa sequência de situações que o próprio Jó enfrenta. Isso só é possível quando a nossa confiança em Deus é maior do que o apego pelas coisas que nós temos. A confiança de Jó em Deus era maior do que as coisas que ele possuía. A confiança de Jó em Deus era maior do que o amor que ele tinha pela sua própria família. E como isso é difícil. Nós somos apegados demais a coisas que Deus nos dá. Nós somos apegados demais ao que nós construímos, à nossa história, à nossa reputação. Para Jó, não que essas coisas não fossem importantes, mas ele compreendia que todas elas vinham do Senhor. E a história dele segue, e a gente segue aprendendo um pouco mais com o exemplo desse homem. Como se não bastasse, eu falei para vocês no início do diálogo lá, do diabo com Deus, e depois desse momento Jó ainda não pecou, e o diabo vai dizer para Deus que Jó só seguia sendo fiel porque tinha tomado as coisas dele, mas não tinha tocado nele. Ele não tinha doença, ele não tinha enfermidade, e diante desse diálogo, Deus ele permite que o diabo coloque uma doença nele, a ponto do escritor bíblico dizer que Jó se coçava com cacos de telhas. Era uma coceira absurda. O homem perdeu tudo e agora enfrentava uma situação problemática também no seu próprio corpo, na sua própria pele. E para piorar, nesse momento, a sua esposa, a única pessoa próxima que ele não havia perdido, ela se vira para ele nesse momento e diz assim: olha, como você pode se manter fiel? Porque você não amaldiçoa esse teu Deus e morre. Talvez de nós, se estivéssemos no lugar de Jó, quando ouvíssemos isso, diríamos simplesmente: você tem razão. Às vezes nós só precisamos de alguém que concorde nos nossos erros para nós nos entregarmos a Ele. Isso é fato. Isso é muito comum de nós percebermos. É igual alguém que sabe o que é certo e o que é errado, e ainda assim ela te pede conselho. Eu devo fazer o certo ou eu devo fazer errado?
Você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Na verdade, você não está procurando conselho, você não está interessado em saber o que fazer, mas você quer alguém para chancelar a sua escolha errada. Alguém para até mesmo dividir a culpa quando as coisas derem errado, porque você sabe que as coisas vão dar errado. Não tem como você fazer uma coisa errada esperando que aquilo dê certo. É mais ou menos a postura que muitos de nós teríamos ao ouvirmos essas palavras da própria mulher de Jó, dizendo: por que você não amaldiçoou o teu Deus e morre? Ele poderia responder: tem razão, faz sentido. Ele me tirou tudo, eu não tenho mais expectativa, eu não tenho mais esperança de vida. Você falou agora uma coisa certa, eu vou dar ouvido ao que você está dizendo. Mas a postura de Jó foi exatamente o oposto disso, porque a confiança que ele tinha no Senhor era suficiente para o manter de pé, mesmo em meio às dificuldades que foram impostas a ele e também diante de opiniões que não o levariam a lugar algum. A resposta dele é dura, é enfática, é incisiva, quando ele se vira para essa mulher e diz o seguinte: você fala como uma louca. Nós aceitamos o bem que Deus nos deu com prazer e agora nós não aceitaremos esse mal. O objetivo aqui não é a gente discutir teológica e filosoficamente sobre o mal, sobre sua autoria e tudo mais, mas é mostrar por meio dessa história como é possível alguém se manter fiel e íntegro mesmo em meio aos tempos mais difíceis que alguém poderia imaginar. E a história dele segue, de repente aparecem 3 amigos seus que começam a desenvolver algum diálogo com ele. E esses amigos de Jó insinuam que se ele estava sofrendo é porque ele tinha pecado, que é impossível alguém agradar a Deus e sofrer, que alguma razão há, ele não estava lembrando, ele precisava se lembrar, porque todo sofrimento é resultado direto do pecado e de uma escolha ruim que você faz em relação a Deus. Não faz o menor sentido, mas essa era a postura dos amigos de Jó diante dele, apontando que se ele estava sofrendo é porque ele tinha pecado. Parece até que esses amigos de Jó eram frequentadores de algumas das nossas igrejas, algumas igrejas da nossa época, não vou dizer obviamente o nome, mas é uma igreja que há no universo inteiro, para que você possa compreender. Mas mesmo diante desse diálogo, em todas as coisas, Jó, ele não pecou. E aí pode ser que você olhe para a história de Jó e valorize a sua paciência, que alguns enfatizam a paciência de Jó, mas se você ler o livro, você vai ver que ele não era um exemplo assim de paciência, como algumas pessoas costumam salientar, mas pode ser que ouvindo por alto a história, você diga que ele era um herói. Eu quero ser igual a Jó. E aí eu quero te lembrar que no capítulo 3, por exemplo, a gente percebe esse Jó impaciente. Ele amaldiçoa, por exemplo, o dia do seu próprio nascimento. E aí você me diz assim: ué, mas você falou que ele era fiel, que ele se manteve íntegro e agora isso? Primeiro, não sou eu que estou falando, é o que a Bíblia nos aponta. Em segundo lugar, embora Jó se mantivesse fiel e íntegro, Jó seguia sendo humano, assim como todos nós também somos. Então, não se culpe por momentos assim. Assim como nós, Jó ele alternava entre confiança, angústia, segurança, incertezas. E eu quero te dizer que nessa época de crise, de quarentena, de isolamento social, está legal o fato de você não estar bem sempre. É comum você acordar bem, feliz, disposto um dia e no outro dia você acordar meio que procurando sentido, procurando significado, com o coração angustiado, aquele aperto no peito, sem saber quando isso vai acabar, sem saber quanto tempo vai durar ainda esse isolamento, sem saber como a gente tem que se portar diante dessa doença e das consequências dessa doença também. Não se culpe por enfrentar momentos assim, ainda mais em situações extremas. Isso já é comum da humanidade e isso fica ainda mais evidente nessas situações extremas. E eu quero te dizer que é absolutamente normal você estar bem num dia e mal no outro, porque o fato de nós confiarmos em Deus não tira de nós a nossa humanidade. A grande questão é a seguinte: eu posso ficar angustiado, mas eu não posso morar na angústia. Eu não posso viver assim o tempo todo ou perder a esperança diante de um cenário tão complicado. É comum que eu me sinta assim, mas não é comum que eu viva assim, porque nós olhamos para as circunstâncias,
Nós olhamos para a situação que está à nossa volta e é normal, em certo sentido, nós sentirmos medo, estarmos, em certo sentido, apavorados, mas nós não podemos viver assim e nós não podemos perder a esperança de que mesmo em tempos difíceis, o Senhor segue reinando e é nele que nós confiamos. Jó era absolutamente assim. Enfrentou crises, ficou em certo sentido desesperado, mas em última instância se mantinha íntegro e fiel. Por um momento a gente vê esse homem angustiado, irritado, mas nada disso é capaz de tirar dele a certeza de que é possível confiarmos em Deus. Prova disso é que no auge da discussão com seus amigos, no capítulo 19, versículo 25, ele diz a seguinte frase: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aliás, essa frase foi a frase citada pelo pastor Marquito na live que nós fizemos, e a partir dela a gente chega ao texto de hoje. Embora todas as coisas sejam adversas, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Embora eu tenha perdido tudo que eu tinha, esteja sofrendo uma enfermidade, uma doença na minha própria pele, embora minha esposa tenha dito palavras que ao invés de me encorajarem, me colocaram ainda mais para baixo, embora meus amigos vieram para tentar me consolar e estão falando um monte de coisa que não tem nada a ver com nada, piorando ainda mais a situação, embora tudo isso esteja acontecendo, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O que é um Redentor? Você que não tem muita vivência nas Sagradas Escrituras ou nunca parou para pensar nisso, um Redentor, nesse contexto, especialmente no Antigo Testamento, era uma figura comum que comprava algum escravo, por exemplo, mediante o pagamento de um resgate. Era alguém que pagava um preço para que outra pessoa fosse liberta, para que outra pessoa fosse resgatada. Jó está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, ou seja, eu sei que alguém pagou um preço para que eu fosse livre. Eu sei que alguém pagou um preço para que eu fosse resgatado e essa pessoa está viva. Esse alguém que pagou esse preço é alguém que vive e que por fim se levantará sobre a terra. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, fica muito fácil nós compreendermos que Jesus é o nosso Redentor, porque nós entendemos que ele pagou um preço para que nós que estávamos escravizados pudéssemos ser livres. A certeza que fez Jó se manter firme, mesmo em meio a adversidades, se baseava nessa convicção: eu sei que o meu Redentor vive. Irmãos, Jó ele vivia no Antigo Testamento, que é o período que a Bíblia aponta como sendo antes da vinda de Jesus Cristo, e alguns acreditam que a salvação no Antigo Testamento se dava de uma forma um pouco diferente, como se as pessoas fossem salvas pelas obras que faziam, ou por qualquer outra coisa, ou por terem nascido em determinado lugar, mas a Bíblia nos aponta que a salvação sempre foi pela fé em Cristo. A grande diferença é que no Antigo Testamento eles criam no Cristo que haveria de vir, e nós no Novo Testamento cremos no Cristo que já veio. Mas o homem sempre foi salvo pela graça de Deus por meio da fé, e isso desde sempre. A Bíblia diz, por exemplo, sobre Abraão, um exemplo lá do Antigo Testamento, um homem conhecido como o pai da fé, e a palavra de Deus nos diz que ele creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Mesmo Abraão foi justificado pela fé. O que é ser justificado? É alguém, embora culpado, ser declarado justo. Essa justificação se dá por meio da fé que depositamos em Cristo Jesus, porque embora sejamos culpados, cremos que Ele levou sobre si toda a nossa culpa, todo o fardo pelos nossos pecados, e hoje nós somos declarados justos diante de Deus, e hoje nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, e é isso que nós chamamos de salvação. Pode ser que você se pergunte também, por que ser salvo? Por que eu preciso ser salvo? E a resposta é simples, porque eu sou pecador, porque todos nós somos pecadores.
O homem, ele foi criado em perfeito relacionamento com Deus, mas nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles pecaram e o pecado deles fez com que toda a raça humana fosse afetada. Nada do que nós fizéssemos poderia restabelecer essa relação. Diante dessa nossa impossibilidade, Deus envia Jesus Cristo para viver uma vida perfeita que nós éramos incapazes de viver. Ele assume a nossa condenação, ele morre em uma cruz pagando os nossos pecados, mas ele ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o pecado, provando que o sacrifício foi aceito por Deus. E a essa sequência de fatos nós chamamos boas notícias, nós chamamos evangelho. É a certeza que nós temos no evangelho que nos mantém esperançosos, mesmo em dias difíceis. Porque sabemos que o nosso pecado foi perdoado pela morte de Jesus Cristo. Porque sabemos que pela vida de Jesus, que nós não éramos capazes de viver. A exigência da lei de Deus, ela foi plenamente satisfeita com a vida perfeita de Jesus Cristo. E acima de tudo, a esperança que nós temos reside na certeza de que Cristo Jesus venceu a morte, de que ele ressuscitou, de que ele não foi vencido pela morte e pelo pecado. Então, por termos a certeza da sua ressurreição, nós afirmamos a mesma coisa que Jó afirma em tempos tão complicados. Eu sei que o meu Redentor vive. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus ressuscitou e essa é a mensagem que nos devolve a esperança, mesmo em situações extremas e complicadas como as que nós estamos experimentando nesses tempos. A história de Jó ela segue. Deus restitui a Jó em dobro tudo aquilo que ele havia perdido. Dizem, inclusive, que a única coisa que ele não perdeu foi a esposa, porque senão, com a restituição em dobro, ele teria 2 sogras. Eu não sei se isso faz muito sentido. Quero mandar um abraço, inclusive, para minha sogra que está nos assistindo aí, muito provavelmente. Mas é fato que Deus ele restitui em dobro tudo aquilo que Jó tinha perdido. Muito importante, não saia aí dessa transmissão sem ouvir isso. Isso não é uma regra, ok? Alguns poderiam pegar esse texto e dizer assim, Deus vai te dar em dobro tudo que você perdeu. Deus é fiel e vai restituir todas as coisas que você não tem mais. Colabore financeiramente com a igreja porque você vai ganhar 2, 3, 7 vezes mais. Irmãos, perdão, mas eu não tenho essa coragem de dizer isso para você nesse momento que você nos assiste. As minhas convicções não me permitem te dizer que Deus vai dar em dobro aquilo que você perdeu. Eu até espero que isso aconteça. Eu até espero que você seja bem sucedido. Mas eu quero te lembrar que isso não é uma regra. A principal bênção na vida de Jó não é a restituição dos seus bens, mas é o que ele afirma no capítulo 42, no verso 5, quando ele diz para Deus o seguinte: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A maior bênção que Jó recebe do próprio Deus é que ele passa a ter um relacionamento pessoal e íntimo com o seu Redentor, que está vivo. E isso também é possível para nós. Por meio do Evangelho, nos é dado esse privilégio de termos o mesmo relacionamento com Deus, porque Jesus Cristo abriu para nós um novo e vivo caminho por meio da sua morte e da sua ressurreição. O nosso Redentor, aquele que nos comprou, aquele que nos resgatou, aquele que morreu por nós, ele está vivo e ele abriu esse caminho pelo qual nós podemos entrar com ousadia e nos apresentarmos cheios de confiança diante de Deus. Jesus, sendo Deus, não julgou que isso era algo que ele devia apegar-se, mas ele se humilhou, ele se esvaziou, ele foi por conta disso levado até a morte e morte de cruz, sendo obediente até o fim. E o texto de Filipenses vai nos dizer que por isso Deus o exaltou sobremaneira, deu a ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, sendo Deus, se humilhou e depois foi elevado à mais alta posição. Então isso quer dizer que eu também serei exaltado? Não. Isso quer dizer que você já foi, em certo sentido, porque você deixou de ser inimigo de Deus para se tornar agora um filho dele. Se isso não é suficiente para te encher de alegria e
e para devolver a esperança mesmo em tempos difíceis. Nada mais será. Essa mensagem do Evangelho, a mensagem que nos dá a certeza de que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, é a mensagem do próprio Deus entrando na nossa história para nos comprar, para nos resgatar para si mesmo. Do mesmo modo que Jó enfrenta todo esse sofrimento, para no final ele poder dizer: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os nossos olhos, irmãos, veem o Redentor quando nós olhamos para Jesus. E tal qual a certeza que Jó tinha de que o Redentor está vivo, nós também temos, porque Jesus venceu a morte, Jesus Cristo ressuscitou. Com certeza, o nosso Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. E essa vida dele em nós nos faz olhar para a vida e para todas as coisas de modo diferente. Ainda que estejamos no meio da pandemia, no olho do furacão, nada disso é capaz de tirar de nós essa certeza cheia de esperança e podermos afirmar: eu sei que o meu Redentor vive. É nele que eu confio, é nele que eu deposito a minha esperança, é nele que está o meu senso de identidade, é nele que eu encontro o sentido da vida. Por conta disso, nenhuma das outras coisas que podem vir a acontecer serão capazes de tirar de mim essa certeza. Assim como Paulo também no Novo Testamento vai dizer: mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até o grande dia de Cristo Jesus. Que essa certeza te devolva a esperança, que você ande não baseado nas suas vistas, naquilo que você vê, naquilo que você sente, naquilo que você experimenta, mas que a sua vida se baseie nessa certeza a qual nós chamamos de Evangelho, boas notícias, que nos enchem de esperança, não só para uma vida eterna com Deus, mas para uma vida cheia de significado ainda hoje, porque o nosso Redentor vive e nós temos a certeza de que por fim ele se levantará sobre a terra. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar contigo mais uma vez. Deus, obrigado porque essa certeza, essa confiança é o que nos mantém de pé mesmo em situações complicadas como as que nós experimentamos. Obrigado porque a gente olha para a Tua Palavra e nela a gente encontra força para seguir caminhando, porque ela nos enche de esperança em dias e tempos difíceis e complicados como esses. Muito obrigado porque olhando para a vida desse homem a gente percebe que ele se manteve fiel e íntegro, apesar de em alguns momentos demonstrar impaciência e irritação. E é comum que a gente se sinta assim, é comum que a gente esteja bem num dia, mal no outro. Isso faz parte da nossa humanidade, mas que a gente não viva desse modo. Que a gente possa experimentar isso em certo sentido, mas que a gente não resida nisso. Que a gente não viva desesperado, que a gente não perca a esperança de dias melhores, que a gente não perca a esperança de saber que apesar do cenário se mostrar contrário, nós temos um Deus que segue reinando e soberano sobre todas as coisas. Muito obrigado porque essa certeza de Jó, o meu Redentor vive, é também a nossa certeza quando olhamos para Jesus e pelo que Ele fez por nós. Muito obrigado porque o final, a conclusão desse livro, quando ele diz para Deus que conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os olhos dele podiam ver o Senhor. Nós temos a possibilidade também desse relacionamento íntimo e pessoal contigo, por meio de Jesus Cristo, que é o próprio Deus que se fez homem, que é o próprio Deus que entrou na nossa história para transformar a nossa história. Muito obrigado, Deus, por Jesus. Muito obrigado pela mensagem do Evangelho, que nos garante vida eterna e nos garante vida em abundância ainda hoje, olhando a vida de forma diferente, analisando todas as coisas pela ótica do Evangelho de Jesus Cristo. No nome dele nós oramos agradecidos. Amém e amém.